Muito boa noite. Tema de hoje, não, o nome da série de hoje é Acolhimento com Escuta. Então seja muito bem-vindo se você estiver assistindo essa gravação. Ela foi feita dia 31 de agosto de 2023. E se você estiver comigo aqui ao vivo, muito boa noite. Então, eu criei uma nova série, vamos ver se vai dar certo. E hoje é o primeiro dia desse episódio. Não, hoje é o primeiro episódio desta série, que vai se chamar Acolhimento com Escuta. Então, a minha ideia hoje é ser ouvido. Ser ouvido, não ser ouvida, é ser um ouvido. Então, hoje eu tô aqui para ouvir o que vocês estão passando. E a minha ideia é trazer um tema central e quem estiver passando por esse tema central e quiser conversar aqui ao vivo, pontua para mim, Soraya, quero conversar. E aí escreve para mim, Soraya, estou passando por isso e gostaria de conversar. Que aí eu chamo aqui pra gente conversar, tá? Então, para quem está chegando agora, eu sou Soraya, sou médico homeopata, sou endócrino infantil. Aqui nesse canal eu ensino você, mãe de adolescente, a melhorar o relacionamento, com seu filho adolescente em 21 dias. Desculpa. E aí, a série que eu tô criando a partir de hoje é essa. Acolhimento com escuta, tá? E hoje o tema que eu vou trazer vai ser o referente à nossa live de segunda-feira, que foi: eu não quero que o meu filho se torne o neném. O que é neném, Soraya? Neném é a geração de hoje que tá nem trabalhando, nem estudando. Então, na segunda-feira eu trouxe para vocês alguns dados. Não sei se vocês estavam aqui comigo na segunda-feira, na live. E aí eu comentei que o Brasil está numa colocação lastimável de segundo lugar do mundo de adolescentes de 18 a 24 anos, nem. Segundo do mundo. Então, a gente tem o segundo lugar de maior taxa de adolescentes que nem trabalham e nem estudam. E aí também abordei segunda-feira que a gente não vai discutir aqui problemas classe social desprivilegiada, não é, o foco não é esse. Puxa, mas realmente estamos num país em que há que não há um merecimento no estudo, não valoriza o estudo, e não é o foco da nossa live. O foco da nossa live é: Soraya, meu filho tem condição sim de estudar, meu filho tem condição sim de trabalhar, e ele nem trabalha nem estuda. Na verdade, o grande objetivo é antes. Soraya, eu tenho um filho de 12, eu tenho um filho de 13, eu tenho um filho de 14. O que eu posso estar fazendo agora, que eu não estou enxergando, que possa estar contribuindo para que ele se torne um neném. Então, era isso que eu queria discutir hoje, tá? Então, eu queria saber se tem alguém aqui que quer me contar alguma situação, que quer participar, quer vir aqui ao vivo. Estou aqui aberta. Enquanto isso, eu vou relembrando o que a gente conversou na segunda-feira, né? Então, essa pesquisa vem sendo feita desde 2019. Então, o Brasil está nessa colocação desde 2019. 20, 21, 22, 23. Há 4 anos, ele consegue manter o ranking dele ali de segundo, não sei se sempre foi segundo, né? Mas agora, do ano passado para cá, ele tá nesse local de segundo lugar no mundo de adolescentes neném, né? E aí, esse número foi divulgado pelo IBGE agora no primeiro semestre, se eu não me engano foi em junho, tá? Então, esse valor que eu trouxe para vocês na live de segunda-feira foi baseado num estudo do IBGE, né?
E aí eu comentei com vocês de segunda-feira sobre 2 casos. Então eu vou relembrar os casos aqui, mas vou aguardando vocês me contando se estão passando por isso, se estão com medo disso. Enfim, tô aqui esperando vocês para participar, tá? Eu contei para vocês um caso que é bem marcante, né, para mim, de um paciente que a princípio eu comecei a atender os pais. Eu, como homeopata, hoje eu atendo todas as idades, né? E aí eu comecei atendendo os pais e para mim sempre é interessante atender toda a família, né? Porque sempre que eu trabalho toda a família eu consigo ajudar mais o adolescente, né? E aí eu comecei a atender os pais e os pais vieram com muitas queixas de dores, né? Quando a gente tem muitas queixas de dores, muito geralmente tem alguma coisa por trás disso, né? Os 2 tinham muitas dores. Já são idosos, né? E na consulta dos 2, a queixa em comum dos 2 era que eles têm um filho de 25 anos que faz parte do índice nem. Ele nem trabalha, nem estuda. E é uma família de condição financeira boa. Então esse menino, ele fica em casa o dia inteiro no computador. Tem um bom computador, tem uma boa cadeira de youtuber, tem um bom quarto que é uma suíte, tem a comida pronta para ele todos os dias, tem alguém para limpar a casa, tem alguém para arrumar as roupas, então ele tem tudo. E a família preocupadíssima porque ele não estuda, não fez faculdade e nem pensa em fazer alguma coisa da vida. E aí eu pedi para a família trazer o filho para eu, né? Eu sugeri que eu começasse a acompanhar também o filho, né? E aí o filho veio em consulta e quando eu perguntei para ele sobre perspectiva, como estava a vida dele, né? Começo de conversa, né? Ele virou para mim e falou assim: tá tudo ótimo. A minha vida tá muito boa. Então era um contraste o que os pais passavam e o que o menino vivia. E os pais assumem aquele papel de, que eu falo na jornada, né? Que eu falei na semana passada, a jornada foi semana passada, né? Não, retrasada. Eles assumem aquele papel de que eles querem ser amigos e não falam não pro filho, porque tem medo de chatear o filho. E aí houve aquela inversão de valores, né? Então o filho não sabe o que está acontecendo, ele não sabe da preocupação dos pais. E para ele tá tudo ótimo. E aí quando eu perguntei para ele, mas você pensa em fazer uma faculdade? Você pensa em estudar? Não perguntei assim, não perguntei se você pensa em estudar, fazer uma faculdade. Eu virei para ele e perguntei assim, e o que você pensa em fazer? Ele virou para mim e falou assim, não penso em nada. Tipo, nem parei para pensar nisso. Então, lógico, cada um tem um temperamento e cada um vai reagir de uma forma. Então, aquelas pessoas que têm um temperamento mais ativo não vai reagir dessa forma que ele está reagindo. Mesmo tendo tudo ali à disposição, quem tem um temperamento mais ativo vai em busca. Mas quem tem um temperamento mais tranquilo, se ele não tiver um estímulo, ele vai ficar ali, na inércia. Então, algumas vezes, algumas atitudes que os pais tomam, sem se darem conta de que estão tomando, pode estar contribuindo para esse número de jovens nem estudam, nem trabalham. Queria saber se alguém está passando por isso aqui. Ninguém está passando por isso? Ninguém vai participar ao vivo? Não precisa então ser ao vivo, pode ser digitado como a gente faz.
Conta pra mim se alguém passa por isso, ou se alguém tem alguma dúvida em relação a esse tema. A Franciele falou assim: boa noite, tenho um adolescente de 14, dá dicas para ter conversa, relacionamento saudável com meu filho. Fran, eu preciso saber em qual assunto, né? Porque aí tem vários assuntos e cada live eu trago uma forma de conversar. No meu curso eu tenho uma para cada tema também, então depende de que tema, entendeu? Ah, Soraya, como é que eu falo de sexo? É uma conversa. Como é que eu falo de drogas? É outra conversa. Como é que eu falo sobre a vida? É outro tipo de conversa, entendeu? A Clau... Jura que é Claudineia? A minha cunhada chama Claudineia. Nossa! A Claudineia falou, eu sim. Claudineia, quer vir aqui ao vivo? Me diz. Ou se preferir contar, me conta. Eu preciso sempre saber, gente, se é mãe de filho ou de filha e qual a idade do adolescente, tá? Me conta aqui embaixo se você quer vir participar aqui ao vivo que eu te chamo. Quem mais? Então, retomando, para quem tá entrando agora, eu tô aqui disponível a ser ouvido. Quero ouvir vocês. A minha ideia é ouvir alguém trazendo o que tá passando, tá? Fran, sobre sexo, esse tema eu não consigo falar em rede social, tá? Até a Denise me pediu isso semana passada. Eu não sei se você é nova aqui, eu expliquei. O Instagram, ele bloqueia quando a gente conversa sobre sexualidade. Sexualidade, essa palavra pode, o resto não, tá? Então, até eu tenho algumas postagens sobre desenvolvimento de puberdade e aí eu testo alguns vídeos para ver o que eu consigo pôr no ar, tá? Porque ele me derruba, o Instagram me derruba, ele já me derrubou, tá? Então, eu já tive um canal igual esse, eu já tive um canal de adolescente, que por sinal existe até hoje. O canal tá lá com 700 seguidores, mas ele me bloqueou, porque eu falava muito de puberdade. E aí... Então, coisas de puberdade eu só consigo orientar no meu curso. Por sinal, hoje é o último dia de inscrição da nova turma. Ainda bem que você falou isso, eu aproveito aqui para falar que hoje é o último dia de inscrição para o meu curso, que é voltado para mães de adolescente, que é para melhorar o relacionamento com o adolescente em 21 dias. Então, hoje encerram as inscrições da nova turma, que é a turma de agosto. Então, infelizmente, isso eu só consigo falar no curso, porque eu realmente morro de medo. Então, aquele canal, eles me bloquearam, eles falaram que não tem jeito, aí eu montei esse outro, e nesse outro eu tomo essas precauções, tá? Então, mesmo quando as mães me mandam pergunta, e quando tem relação com isso, o Instagram não me entrega a mensagem. Ele bloqueia a mensagem e fala assim, a mensagem que tal pessoa te mandou foi bloqueada. Coisas de rede. Bom, deixa eu ver. Espero que você me entenda. A Graça falou assim, eu tenho uma filha de 17 anos, ela desenvolveu TAB. O que é TAB? Não queria ir para a escola de jeito nenhum, nem se inscreveu para o Enem, só quer jogar no PC. Conta pra mim, Graça, se você quer vir falar aqui ao vivo comigo. Me explica o que é TAB. Ah, a Fran acabou de começar a seguir. Bem-vinda, querida. Então, a ideia aqui, Fran, é assim. Todo dia eu tenho um Reel e 2 vezes por semana eu tenho lives. E todos os conteúdos são voltados a pedidos das mães. Então, se você quiser que eu faça algum conteúdo, você pode me mandar a idade do seu filho, se é filho ou filha. Conta mais ou menos a situação, que nem você aqui falou pra mim, só me fala depois da idade do filho. E aí eu produzo um conteúdo voltado para o seu pedido, tá? Pode ser um direct ou aqui na live, tá?
E não é isso. Peguei atestado médico com um psiquiatra para ela fazer atividades em casa. É muito difícil conviver com ela. Eu não tô sabendo o que é TAB. Ah, bipolar? É isso, Graça? Fala pra mim. Menino de 13 anos, briga demais com o irmão de 9 e não poupa as ofensas. Dói meu coração. Como fazer para mediar essa relação? Lava minha louça, já tá aqui faz um tempinho comigo, não faz? Esse realmente eu tenho uma live não, eu tenho uma aula no curso, porque realmente relação de irmãos é muito importante, tá? É por sinal o bônus do meu curso, porque tem algumas coisas que as mães fazem que acabam estimulando essa, sem perceber, pode estimular essa separação dos filhos, né? Então a gente precisa alinhar algumas coisas assim. É bem importante essa relação, porque essa construção agora se reflete pro resto da vida. Tá? Então é um tema importante. Eu tenho uma aula disso lá no curso. Ah, Graça, eu lembrei depois, né? Transtorno afetivo bipolar. E... lava minha louça, falou, já faz um tempo. Então, é para tirar dúvida, mas hoje a ideia é o neném. Então eu queria saber se alguém passa pelo neném, por exemplo, aqui. Não fala desculpa não, por favor, ao contrário. Pode ir pondo as dúvidas e eu vou anotando. E eu ponho aqui sempre eu sempre tenho uma listinha aqui ao lado que eu vou anotando as dúvidas de vocês para produção de conteúdo posteriormente. E aí, cada dia eu trago um tema específico, né? Então, hoje, quem tiver passando pelo neném e quiser conversar comigo aqui ao vivo, hoje eu tô aqui para ouvir vocês. Então, por exemplo, a Graça tá passando por isso, se quiser falar aqui ao vivo, eu tô aqui disponível. Se alguma outra pessoa estiver passando por isso aqui e quiser entrar ao vivo, eu estou aqui disponível. Mas eu vou anotando as dúvidas de vocês. Quem mais, gente? Não acredito. A minha não quer estudar nem trabalhar com nada. E o que... Graça, me fala assim. Teria que ser ao vivo, né? Senão a gente vai ficar escrevendo, vai demorar um pouquinho. Mas me fala, você então, você faz combinados com ela? Como é que você faz para tocar essa situação? Fala pra mim se você não quer entrar aqui ao vivo pra me contar. Escreve pra mim, não, Soraya, eu prefiro não, que aí eu toco de uma forma diferente. Como lidar com a timidez? A timidez já tá na minha listinha, viu, Lília? Foi um pedido, eu até brinquei aqui, teve uma semana que teve muita gente pedindo sobre timidez, né? E eu tinha feito 2 semanas antes um conteúdo sobre timidez e foi um dos conteúdos que menos alcance teve. Eu até brinquei com meu marido, foi péssima a minha ideia. A gente ficou conversando sobre o que falar sobre timidez, fizemos um vídeo, né? Pensamos em várias ideias e tal. Aí produzimos o vídeo e foi péssimo o alcance, né? Eu falei, nossa, que decepção, achei que tinha gente querendo saber e ninguém quis saber sobre timidez. E aí postei, foi muito ruim. Ah, Graça, como você entra? Pera, deixa eu só terminar esse raciocínio. E aí, logo depois, um monte de gente começou a me pedir sobre timidez. Então, coisas de rede social, né? Então, eu tenho um conteúdo já falando de timidez aqui, tá? É só você procurar no meu feed que tem. Mas eu pus de novo na minha listinha, porque agora tem muita gente pedindo de novo. Graça, tem uma câmerazinha lá embaixo. E aí você clica nessa câmerazinha e chega para mim o pedido para você entrar ao vivo.
E aí eu te chamo, se você me mandar o pedido, eu te chamo ao vivo. E aí a gente conversa, para eu ouvir o que você está passando. Comigo na mesa, borderline. Minha filha fez 18 anos e o médico fez esse diagnóstico e encaminhou para uma especialista, mas estou com dificuldade de encontrar. A Lilian falou que vai olhar. Não sai! Graça! Eu tô te chamando. Que estranho, mas não tá indo. Deu. Tudo bem? Oi, tudo bem? É Graça mesmo? É Maria das Graças. Prazer, Maria das Graças. Você tá Prazer sozinha? meu. Você tá sozinha? Aqui agora no meu quarto tô. Tá, tá bom. Então me conta, me conta. Então, ela é filha única, né? E aí, quando ela entrou na adolescência, ficou mocinha, eu já percebi que mudou um pouco, sabe? E aí, não quis ficar muito no quarto, jogando, porque hoje em dia a gente não consegue fazer os filhos serem como a gente era lá no passado, né? E aí ela sempre estudou em colégio particular, tudo, e eu acho que ela, ela é bem influenciada, assim, por pessoas de internet. Eu tenho muito medo disso, sabe? Importante isso. Mas vamos lá atrás. E como era o relacionamento, então, quando entrou ali na adolescência? Como era o relacionamento? Então, antes dela entrar na adolescência, nós duas éramos muito amigas, entendeu? A gente saía junto, sabe? Era bem legal. E eu percebia que quando ela era menor, assim, 8, 9 anos, ela chamava muitos amiguinhos para virem aqui em casa e eu recebia todos eles. E, sabe, ela ia na casa dos amigos. E aí chegou essa fase de adolescência, mudou bastante. Ficou bem difícil, bem complicado. E em casa? Alguma coisa aconteceu? Não. Sim, sim. Ela perdeu a avó dela em 2020. Fazem 3 anos que ela perdeu a avó, e então eu acho que isso mexeu muito com ela. Isso, isso. Você já me acompanha faz tempo ou começou agora? Não, faz pouco tempo. Tá. Você já me ouviu falando do método POC ou não? Já, Já. inclusive eu quero muito fazer. A ideia sempre é assim, a gente tem que enxergar o todo, tá? Então não adianta eu Hum, ficar olhando para minha filha agora, minha filha agora tem 17 anos, como é que eu tiro ela do computador, né? Vamos pensar é, assim. Não adianta eu tirar minha filha agora do computador se eu não trabalhar tudo que está em volta disso, sim, tá? Então a gente tem aqui um ponto inicial que foi ali, machucou o coração dela, uma separação. é. E depois dessa separação, como é que vocês foram fazendo essa construção? Depois dessa separação que você fala da morte da Do avó, falecimento. É. tá. É, eu senti que ela, parece que ela ficou bem mais reclusa, sabe? Ela ficou assim muito grudada com os amigos e se afastou um pouco assim de mim, do pai, enfim. Nem vê o avô agora, o avô ficou sozinho, né? Nem vê o avô, ela não quer.
E ela faz terapia desde pequena, desde os 5 anos ela faz. E você conversa disso com ela? Conversa. E o que ela te traz? Ela diz assim que ela gostava muito da avó, que a avó fazia muito coisas para ela e ai, a gente é muito difícil conversar com ela, sabe? É bem difícil, Soraya. É bem difícil conversar com ela. Ela não se abre e não quer se abrir. Entendi. E você conversa, a psicóloga, na terapia ela consegue se abrir. Ela consegue se abrir mais? Tá? E a terapeuta nunca chama vocês junto? Chama, chama. Tá? Às vezes vai eu e ela juntas. E lá vocês conseguem conversar? É bem difícil, porque quando a terapeuta chama a gente, é por conta de que alguma coisa aconteceu, alguma briga, porque a gente briga demais. E aí, tipo assim, fazer as pazes, você entende o que eu falo? Entendo. E aí tem muita coisa que joga na minha cara, sabe? E eu fico muito chateada. Mas aí, enfim, lá no consultório a gente consegue se entender e sair numa boa. Até a próxima briga. E por que brigam demais? Fazendo uma reflexão, eu acho que eu cobro muito ela. Na questão estudo, na questão sair de dentro do quarto, fazer uma atividade, sabe? Eu cobro bastante ela. E aí você sente que você cobrando bastante ela fica como? Ela fica mais arredia, muito, muito mais arredia. E tem esses namorico pela internet, entendeu? Ai, é bem complicado isso daí. Então vamos pensar assim. Não estou falando para não dar limites. Vamos começar Sei. por essa frase que é muito importante. Eu tenho Uhum. uma aula chamada Dar limite é dar amor. Sei. Porque eu acho muito importante dar limite. Mas eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, hashtag, se não mudar, só vai piorar. Eu ouvi. Eu sempre brinco com essa hashtag, se não mudar, vai piorar. Porque se você continuar agindo da mesma forma, não tem como esperar da sua filha uma outra ação. Então eu queria que hoje você parasse para pensar assim, como eu posso mudar o meu jeito de agir com ela? Não é para você me responder agora, não. É para pensar com o travesseiro. Certo. O que eu posso fazer de diferente? Porque na hora que você começar a agir diferente, ela vai sentir e ela se reaproxima. Porque se a gente deixar sua filha no computador, ela vai continuar. Tá? Então eu queria que você pensasse, e não é para se tornar uma mãe passiva, não é isso que eu estou falando. É só para mudar. Não sei se você viu o depoimento de uma das mães. Você assistiu a jornada gratuita? Assisti. Você viu? Assisti. Uma mãe que falava assim, eu falava todo dia para ela, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, faz aquele outro. E aí ela mudou. Um dia que ela mudou, ela falou assim, de repente eu entrei no quarto e falei assim, Vitória, olha esse quarto. Não precisou mais. Então ela mudou o jeito de falar. Ela continuou. E ela tem um temperamento parecido com o meu, que é o de brava. Mas ela mudou a forma. E ela dali ela já começou a colher os frutos. Ela é aluna do curso, né? Então, às vezes, com uma pequena mudança. Vamos ver o que você consegue fazer de mudança e depois eu queria que você fosse me contando. Certinho. Tá?
E aí eu queria Tá. que depois dessa mudança, num dia que vocês Hum. estiverem bem, Ah, você falasse para ela de coração qual é o seu medo sobre o neném. uhum. Lembra o que é o neném? Lembro. Não estuda e não trabalha. É. Filha, o que a gente pode fazer? Não é, filha, você não está estudando. Não é, filha, o que a gente pode fazer juntas para o seu futuro? Vamos pensar junto? Certo. Vamos pensar nessa ideia? Vamos. Eu penso muito. Tá bom. Mas depois tem que me contar, tá bom? Vou contar. Tá bom. Então tá bom. Obrigada Obrigada. por ter dividido seu momento comigo. Obrigada. Beijo. Beijo. Bom descanso. Obrigada. Obrigada. E eu não sei como sair. Você sabe sair? Ah, Ah, saí. Ah, que pena. Gente, acho que deu para ter uma ideia, né? Então, sempre a ideia é aplica ali o método, né? Para quem está chegando agora, né? Tem a Fran que chegou agora. Eu sempre trago a ideia do método, né? O método que eu desenvolvi depois de atender aí, gente, mais de 20 anos de consultório, né? Então eu fui vendo, foi sem querer, né? Foi uma coisa que eu fui colocando, fui desenvolvendo nos meus atendimentos e de repente eu me dei conta que eu tinha um método que se a mãe aprender a aplicá-lo, ela traz para a realidade dela e vai colhendo as transformações em casa. Tá? Então o método é o método POC. P de porquê, O de o que e P de como. Então, geralmente as mães chegam querendo o como. Soraya, como eu faço para tal coisa? Soraya, como eu faço para o meu filho fazer tal coisa? Como eu faço para o meu filho fazer tal coisa? E aí eu sempre pergunto, por quê? O que a gente tem por trás disso? Porque se eu não arrumar a raiz da questão, vai acabar um problema. Como a Maria das Graças falou, já surge outro. E aí surge outro, e aí surge outro. Eu não estou dizendo que a gente vai viver em mar de rosas porque a gente está na vida, né? A gente está vivendo uma vida. Mas se você está brigando todos os dias, aí não está no equilíbrio, tá? Então, se eu não for lá na raiz do problema, buscar o porquê e arrumar o porquê, não adianta ficar só resolvendo o como. E isso para todas as situações. Ai, será, mas meu caso é diferente, meu caso é. Para e busca a raiz da questão, tá? Acho que deu para entender hoje, né? Vamos ver. É uma ideia nova. E a ideia, então, é de quinta-feira manter essa conversa com vocês, mas eu preciso da participação de vocês para entrar aqui comigo e a gente conversar, porque aí eu acho que conversando eu consigo chegando mais a fundo nas questões de vocês, tá? Ah, muito obrigada por participarem aqui comigo. Obrigada, Graça, por ter dividido conosco o que você está passando. E para mim é muito gratificante se vocês me derem um retorno depois. Soraya, ficou assim, Soraya, ficou assado. Tá? Para mim é muito importante esse retorno, tá bom? Então, para quem está chegando agora, relembrando, todos os dias tem Reels. Segunda-feira, às 7h30 tem live. Quinta-feira, às 9 horas da noite tem live. E aí a minha ideia de agora em diante é, segunda-feira eu trago um tema e quinta-feira
eu vou estar disponível para ouvir o que vocês estão sentindo aí no coraçãozinho de vocês, tá? Estou disposta, estou aberta a sugestões. Vocês me ajudam, na verdade, quando vocês me dão sugestões, porque criar vídeo todo dia, gente, é super difícil, ter uma mente fértil é super difícil. Então, vocês me ajudam com essas sugestões, eu agradeço. E quem quiser fazer parte do meu curso, hoje encerram-se as inscrições da nova turma, que é a turma de agosto. Então, se você quiser se inscrever, o link está lá na bio. Ou, Soraya, eu não sei o que é bio, algumas mães me mandam isso, né? Eu também estou aprendendo aqui com o Instagram, então se você não souber o que é bio, me manda lá no direct. Soraya, eu quero entrar no curso, que aí eu mando para você o link. Muito obrigada pela presença. Beijo grande. Bom descanso a todos. Tchau, tchau.